Tanto na leitura dos Atos dos Apóstolos, quanto aqui na leitura do Evangelho, nós vemos uma certa limitação da parte dos homens, da nossa parte, para compreendermos as coisas de Deus. Na primeira leitura, na leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vemos as pessoas todas encarando o que estava acontecendo. Acompanhamos a continuação de ontem. Pedro e João, andando ali perto do templo, curaram um homem que era paralítico. Aquele homem começou a andar e as pessoas todas ficaram olhando, porque todo mundo conhecia. Era um homem que há quantos anos estava ali naquelas condições e que não tinha esperança nenhuma de sair andando. De repente, Pedro e João passam, dizem algumas coisas, ele sai andando e sai andando atrás deles, fica atrás deles. Obviamente, o raciocínio: Pedro e João fizeram algo. É lógica. Da mesma forma, aqui no Evangelho, quando nosso Senhor aparece no meio dos discípulos, os discípulos de Emaús, que já tinham se encontrado com Jesus, vão, contam o que tinha acontecido, confirmam a história de Simão Pedro. Olha, Jesus, que as mulheres estão dizendo que ressuscitou, que Pedro está dizendo que viu, de fato ressuscitou, nós vimos ele. Agora, há pouco tempo atrás, ele apareceu no meio de nós e nós o reconhecemos partindo o pão. Jesus aparece no meio deles, faz a saudação pascal: a paz esteja com vocês, e eles ficam assustados e com medo. Não são capazes de entender o que está acontecendo. Não estavam preparados, ainda não estavam prontos, foram tomados por medo, susto. Normal, é uma reação lógica, é uma reação bastante honesta, bastante plausível que se tenha. Bom, até poucos dias atrás nós vimos esse homem pendurado na cruz. Até 2 dias atrás nós tínhamos certeza de que ele estava sepultado ali no sepulcro com uma pedra enorme em cima e sem possibilidade alguma de sair de lá, porque não é que se escute com muita frequência que os mortos voltem à vida. Não. Existem coisas que de fato são difíceis de serem entendidas. Como é que acontece algo da mesma forma como aconteceu com o paralítico por intermédio de Pedro e João? Como é que acontece algo maravilhoso como o que nós ouvimos no Evangelho, de alguém que estava morto voltar à vida, se não pelo poder de Deus? Existem coisas de fato que são difíceis de serem compreendidas humanamente falando. E isso não é simplesmente, vamos pegar o caminho mais fácil para encurtar as explicações e colocamos na conta de Deus. Não, existem coisas que só acontecem pelo poder de Deus. Como é que nós podemos explicar determinadas realidades do mundo e da vida humana? Como é que nós podemos explicar determinadas realidades? E eu nem estou dizendo de coisas sobrenaturais. Como, por exemplo, a criação do universo, até hoje se debate. Como é que foi? Bom, tá bem, os cientistas debatem de que forma foi, como foi. Agora, para nós, já está muito claro que, independente de como foi, quais átomos foram os primeiros e etc., aquilo partiu do querer de Deus. Deus quis que o universo existisse e o universo passou a existir. Foi pelo poder de Deus. E somente com fé nós podemos entender. A fé não é simplesmente aderir a uma coisa porque eu não consigo entender e assim está bem. Não. O conceito de teologia é fides quaeris intellectum. A fé precisa buscar entender. Mas eu preciso ter o dado de fé. Eu preciso crer. De fato, olha, não dá para entender como um paralítico volta a andar. Mas Pedro faz a explicação: olha, não é por mim, não foi por mim. Isso é graças à fé no nome de Jesus. Este nome acabou de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. Foi a fé no nome de Jesus que fez ele sair andando, não foi eu. Tá bem, vocês agiram por ignorância, não entenderam, mas eu estou dando para vocês agora o conhecimento. É por Jesus que essa pessoa está andando. A mesma coisa aqui. Olha, tá bem, é difícil entender como um morto volta à vida e tá aqui agora no meio de vocês. Eu não sou um fantasma, carne e osso, tá aqui, pode tocar em mim, vejam, sou eu mesmo, me dê alguma coisa para comer, mas precisa ainda de uma graça.
Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Receberam uma graça. É a partir dessa graça que foram capazes de entender. E assim acontece conosco tantas vezes. Quantas vezes nós estamos assim, encurralados, não entendemos o que está acontecendo, não somos capazes de ver o que está acontecendo conosco, de modo algum conseguimos compreender. Às vezes falta fé, às vezes está faltando o olhar de Deus. Há uma passagem muito bonita da vida de São Tomás Moro. Não sei se vocês se recordam. São Tomás Moro foi um dos mártires, talvez um dos mais famosos durante a reforma da igreja na Inglaterra, usar essa expressão politicamente correta, né? Mas a revolta que o rei Henrique VIII promoveu na Inglaterra para querer se casar novamente, mesmo já tendo sido casado. Então fez aquele cisma, separou a igreja e tal, e perseguiu os católicos. São Tomás Moro foi um daqueles que permaneceu fiel do lado da igreja, do lado da fé, e disse ao rei: você está errado. Então foi preso e depois se tornou mártir, e antes de ser martirizado, ali um pouco antes, escreveu uma carta à sua filha. Ele era um advogado, dizendo que ela não deveria se preocupar com o que vai acontecer. Uma filha que estava com medo de perder o pai. Não se preocupe com o que vai acontecer, porque o que quer que aconteça é vontade de Deus. E se é vontade de Deus, nos transmite a paz, capaz de enxergar com olhos de fé para a situação que está vivendo. Deus queria que São Tomás Moro testemunhasse a fé, que se tornasse mártir, que fosse até o fim, ainda que aquilo lhe custasse a vida. Não lhe roubou a paz. Talvez eu ficaria desesperado no lugar. Meu Deus, e agora eu vou morrer, vão me matar, etc, etc, etc. Mas sabendo que é a vontade de Deus e tendo fé, tendo olhar de fé para a situação, sabendo que é a vontade de Deus, ficamos calmos, entendemos o que acontece, somos capazes de ver além daquilo que as nossas limitações humanas são capazes. Então, vamos pedir ao Senhor neste dia de hoje que, assim como Ele fez com os discípulos nesta noite do domingo, que Ele aparece ressuscitado para os seus discípulos, que o Senhor nos abra a inteligência para que sejamos capazes de entender que, da mesma forma como Simão Pedro fez com aquelas pessoas que estavam impressionadas com o milagre que aconteceu da cura do paralítico, também nós estejamos abertos a ouvir as coisas que vêm em nome de Deus e aceitarmos, abrir os nossos corações para aquilo que a fé tem a nos comunicar, e assim passarmos a crer não porque é mais fácil, mas a crer porque é só a partir da fé, a partir do acreditar, é que nós seremos capazes de compreender tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.